Olá, tudo bem com vocês, minhas crianças lindas da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical? Muita saudade de todos vocês, tá bom, meus amores? Vamos lá então para mais uma aula da nossa EBD? Hoje é a lição de número 7 que nós vamos ver. E a história bíblica desta lição de hoje está registrada na nossa Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No Gênesis, no capítulo 41, dos versículos 1 ao 36, tá bom? E o objetivo da nossa aula de hoje é que nós possamos compreender, entender que quando nós servimos, obedecemos e honramos a Deus, Ele sempre está conosco nas situações difíceis e nos envia o socorro, tá bom? Hoje nós vamos aprender isso com a história de José. Vocês se lembram na última aula onde José estava? José estava na prisão e surgiu uma esperança para José. Lembra-se do copeiro? José pediu para o copeiro: você vai voltar para o palácio, você vai servir o rei, lembra de falar de mim. Não foi assim que aconteceu? Mas vocês acreditam que o copeiro se esqueceu completamente de José? Isso que aconteceu. Olha que triste. Mas, dando continuidade à nossa história, o rei do Egito, o faraó, certa noite estava dormindo e ele teve um sonho. Isso, preste atenção neste sonho do rei. O rei sonhou que ele estava em pé na beira do rio Nilo e ele viu saindo do rio e indo para a terra 7 vacas. Olha que sonho estranho, não? 7 vacas. E essas 7 vacas eram vacas bonitas, gordas, sabe? Saudáveis. Eram 7 vacas. E depois dessas 7 vacas, ele viu saindo do rio Nilo mais 7 vacas. Mas essas outras 7 vacas eram vacas feias, muito magras, sabe? E sabe o que aconteceu? As 7 vacas magras engoliram as 7 vacas gordas. Olha que sonho estranho! O rei acordou meio assustado e o rei teve outro sonho. Desta vez ele sonhou que do mesmo pé, da mesma arvorezinha, apareceram 7 espigas de trigo, tipo espiga de milho, 7 espigas de trigo. E essas 7 espigas eram bonitas, tinham muitos grãos e grãos grandes, eram espigas muito lindas e saudáveis. Depois apareceram mais 7 espigas, só que dessa vez eram espigas feias, ressequidas, mirradas, eram espigas feias. E as 7 espigas feias engoliram as 7 espigas saudáveis e com grãos bonitos. E o rei acordou assustado e falou: nossa, foi um sonho novamente. E o rei dormiu, mas ele dormiu preocupado com esse sonho. No outro dia de manhã, ele acordou pensativo sobre aqueles 2 sonhos e teve uma ideia. Ele mandou chamar todos os sábios do Egito, todos os sábios, os adivinhas, e mandou trazer todos até o palácio. Ele queria que alguém pudesse revelar, interpretar aquele sonho. Mas sabe o que aconteceu? O rei contou para todos eles os 2 sonhos com todos os detalhes, mas nenhum sábio soube decifrar e interpretar aquele sonho. Ninguém soube, o que deixou o rei mais aflito ainda. Mas neste momento, o copeiro se lembrou de José e correu até o rei e disse ao rei: Majestade, quando eu estava na prisão, havia ali um hebreu chamado José e ele soube interpretar o meu sonho.
Eu tive um sonho lá na prisão e José interpretou, e realmente aconteceu exatamente como José havia dito. O rei, mais do que depressa, mandou chamar José. Mandou os oficiais buscarem José na prisão. Os oficiais chegaram lá e disse a José: arrume-se que você vai se apresentar ao rei. Imaginem a surpresa de José, que oportunidade ele ia estar diante do rei. E José foi prontamente, rapidamente, ele chegou diante do rei do Egito, Faraó, e o Faraó disse a ele: rapaz, você interpreta sonhos? Sabe o que José disse a ele? Rei, esta capacidade não vem de mim. Esta capacidade é Deus que me dá, Deus que me capacita para poder interpretar os sonhos. Se Ele quiser me capacitar eu vou interpretar o seu sonho. Olha só, José honrando o nome de Deus perante o rei do Egito. José disse que a capacidade vinha de Deus, José estava honrando a Deus. Olha só, então, Faraó mais do que rápido disse: vou te contar o sonho e você me interpreta. E o Faraó contou, o rei contou para José os 2 sonhos que ele havia tido. E José prontamente disse ao rei, disse assim: rei, Deus está querendo te mostrar algo que vai acontecer, algo que Deus irá fazer aqui na terra do Egito. Os 2 sonhos parecidos, essa repetição aconteceu, que eram 7 vacas gordas, 7 magras, eram 7 espigas bonitas, viçosas e 7 espigas mirradas, e as gordas engoliam as feias, as mirradas, né? Isso quer dizer que isso vai acontecer, o sonho repetido quer dizer que isso vai acontecer logo. Isso vai acontecer logo. E as 7 vacas gordas que você viu, rei, quer dizer, e também as 7 espigas bonitas, isto quer dizer que no Egito haverá 7 anos de muita fartura. Muita fartura, produzirá muitos cereais, muitos grãos. E depois haverá 7 anos, as vacas magras e as espigas mirradas significam que haverá 7 anos de fome, onde a terra haverá uma seca, a terra não vai produzir e haverá fome. E quando as melhores engolem as piores, as feias, isto quer dizer que a fome será tão grande por toda a terra do Egito, a falta de alimento será tão grande que as pessoas não se lembrarão do tempo de fartura acontecer logo. E as 7 vacas gordas que você viu, rei, quer dizer, e também as 7 espigas bonitas, isto quer dizer que no Egito haverá 7 anos de muita fartura. Muita fartura, produzirá muitos cereais, muitos grãos. E depois haverá 7 anos, as vacas magras e as espigas mirradas significam que haverá 7 anos de fome, onde a terra haverá uma seca, a terra não vai produzir e haverá fome. E quando as melhores engolem as piores, as feias, isso quer dizer que a fome será tão grande por toda a terra do Egito, a falta de alimento será tão grande que as pessoas não se lembrarão do tempo de fartura que houve. E José ainda prontamente aconselhou ao rei. José disse: Majestade, eu aconselho o Senhor a colocar pessoas responsáveis para se organizar e cuidar e armazenar alimento durante esses 7 anos de fartura, para que durante os 7 anos de colheita, de fome, para que nos 7 anos de fome, de seca, não falte alimento. José
deu este conselho ao rei, e o rei ouviu prontamente. E agora, hein? Deus capacitou José, José interpretou o sonho do rei. Eu acho que o rei ficou bem feliz com José. O rei pôde ver, através desse acontecimento, o quanto José era sábio, o quanto José era um homem que temia e honrava a Deus. O que será que aconteceu com José, hein? O que será? Isto nós vamos ver na próxima história, ok? Quero ler com vocês o versículo de hoje, que está em Romanos 8:18. Diz assim: Penso que o que sofremos durante a vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Este versículo nos diz que quando nós honramos e obedecemos a Deus, existe algo muito bom preparado para nós, por Deus. Ok, meus amores? Um beijo para vocês e até a próxima EBD Online. Tchau, tchau!